E o desabafo corporativo de hoje é sobre a geração Z, levando os pais na entrevista. Isa, você que faz muita entrevista, me conta que história é essa? Eu nunca vivenciei até então, né? Mas acho algo surreal. Eu vivenciei em 2017, a primeira e única vez. A pessoa, eu falei, oi? Tipo, né? A mãe, a filha, eu... Olha, por favor, a senhora permaneça, né, aqui, neste espaço, e eu levo a sua filha. Ah, mas eu não posso ir junto. Não pode. Meu Deus do céu. 2017. Aí levei a menina, e claro, uma menina imatura, despreparada, geração de cristal. Eu falei, meu senhor! Não demorou 15 minutos a entrevista. Meu Deus do céu. E era uma vaga, assim... Não, era uma vaga inicial. Inicial, né, Inicial. Júnior? E aí, Beto, qual a sua opinião? Ele tá de cabelo em pé. É, assim, ó. Sabe, tipo... Mas faz ali pra todo mundo ver. Porque o que tá me vindo na cabeça, tá? A minha esposa tá na casa dos 40, tá? E aí ela prestou um concurso público, tá? E a terceira fase é uma fase oral. Tá? E ela falou, o relato foi exatamente o contrário. A mãe dela foi assistir e ela ficou incomodada com a presença da mãe, tá? Que deixou ela nervosa. Né? Nossa, com certeza então, assim, eu viveria a mesma história. Em 20 anos, como as coisas mudaram realmente, né? Hoje precisa da mãe. E aí a pergunta é, a entrevista já é uma degustação de como é que vai ser ali no dia a dia do trabalho, certo? Sim. Então, fui inscrever meu filho na natação outro dia. Aí falaram assim, e ele adora nadar, então já quer nadar em piscina de 25. Não, o teste vai ser na piscina de 12,5. Eu falei assim, mas a aula vai ser na 12,5, eu não vou nem ir pro teste, né? Falou, não, por lei, a gente precisa primeiro colocar na de 25. Se a gente vê que ele sabe nadar, ele vai pra de 25. Falei, então tá bom, beleza. 12,5 para 25. Exatamente, foi pra 12,5, sabia nadar, tal, ok, foi pra de 25. Por quê? Porque ali eu quero ver um simulado de como vai ser a aula para ver se eu faço a matrícula dele ou não. Né? Ok. A entrevista é isso. Então você já está ali simulando uma situação de trabalho. Se essa pessoa não tem maturidade para estar sozinha na entrevista, como é que ela vai trabalhar? Você vai levar o pai e a mãe no trabalho todo dia? Ela vai ficar trabalhando com o pai e a mãe? E aí imagina o dia que você precisa dar um feedback. Tem uma conversa difícil com essa pessoa. Você vai falar para a mãe e a mãe conta? É justamente o que a gente falou, né, em outros episódios, que essa geração, ela não tem habilidades sociorrelacionais. Não tem. E não são estimuladas para isso, tudo muito à mão, tudo muito fácil. Então, no meu ver, a ida da mãe é muito mais um apoio emocional do que qualquer outra coisa. E eu não sei, né, porque eu não vivenciei, mas deve também ter casos do adolescente, do adulto querer ir sozinho e a mãe querer ir junto, porque também existe essa questão do outro lado, do pai e da mãe super protetor. Mas ter uns pais também. Mas eu falo sempre, mas eu acho que deve ter mais mães que têm esse perfil aí de querer... Ó, meu filho tá prestando vestibular. Com certeza, muitas das mães dos amiguinhos dele estão fazendo as inscrições. O meu filho... Ah, não, para. Eu não sei quando vai ser o vestibular, não sei. Até eu perguntei quando eu estava lá na China, falei, filho, quando começa seus vestibulares, quais você vai prestar? Porque eu não sei nem quais ele vai prestar, nem que data é, porque ele fez tudo. E desde os 10 anos, antes... Você estimulou isso. Desde os 10 anos, foi uma vez a gente foi fazer uma viagem de 10 anos dele, né? Para Disney, em setembro. Quando a gente voltou, ele fez todas as provas em 2 dias. Eu não sabia, ele não sabia, ele fez as provas, foi bem. Eu falei, a partir de agora, eu não quero nem saber quando as suas provas. Não vou tomar matéria, não vou fazer nada, filho. Você dá conta sozinho. E foi, dali em diante, falei, uau, que bom. Mas se não, assim, mas ainda assim... É uma boa a questão, ainda assim. assim, eu reconheço que essa geração de cristal, que isso é uma frase, é uma denominação do Sidney de Oliveira, que estuda, né, gerações e trabalha justamente mentoria focada no amadurecimento dos jovens. Eu usava isso para mentoria de aprendizes e estagiários dentro da organização, a metodologia dele. De fato, eu reconheço que eu sou uma mãe que também criei uma pessoa mais de cristal do que eu era, porque com 15 anos eu já estava trabalhando, com 15 anos eu já estava dando minha cara para bater. Ele está com 18, prestando agora para o vestibular, mas, de fato, eu ainda vejo ele, em relação a vários outros da mesma faixa etária, eu ainda vejo ele já se virando sozinho.
O que outros ainda é a mãe que está escrevendo, é a mãe que está fazendo, etc. Eu acho né? que o interessante, assim, a gente olhar, né? Não é a caça à bruxa de quem é culpado, mas, assim, as responsabilidades de todos que estão envolvidos nisso, né? Eu acho que a maior carga de responsabilidade está na nossa geração, que Sem somos dúvida. os pais, né? Sim. E não na geração Z que está chegando ali com o Sim. pai e com a mãe. Com certeza. E aí, esse é um fator, tá? O que eu sempre falo assim, tudo na vida vai ter prós e contras, né? Então, assim, talvez essa geração, ela não... ela é mais vulnerável para uma série de questões. Sim. Não, né? Então, esse é um ponto. Porém, ela tem uma sensibilidade para alguns temas que a gente não tinha lá atrás, que são Também. super importantes. Mas sabe uma coisa também que eu vejo, falando de sensibilidade, existem muitos golpes por aí. Eu acho que essa mãe, esse pai indo, ai, será que realmente é empresa de verdade? Será que não vão sequestrar meu filho? Pode acontecer isso, e eu falo até porque a gente é uma das únicas empresas de recrutamento e seleção que faz tráfego pago nas redes sociais. A gente faz para anunciar a vaga mesmo. A gente faz no TikTok. Que legal. A gente faz no Então Instagram. você está acertando, porque meu filho só se informa pelo TikTok. Então, e por que a gente usa essas redes? Porque, principalmente, a geração Z, ela nem sempre está no LinkedIn, tá? E cargos mais operacionais também não está no LinkedIn. Então, a gente utiliza essas outras redes. E acontece muito das pessoas mandarem mensagem pra gente dizendo, é verdade mesmo? Porque não é algo comum anúncio de Você vaga pede para colocar lá. o cartão de crédito? Né? Não, aí a gente manda o link para a Sim. pessoa se inscrever no nosso site, e a pessoa fica com medo de clicar no link. Então, tem essa questão também, né? Nossa, é um ponto que eu não tinha pensado. Tem essa questão Só que na nossa época, era assim, tá com medo, vai com medo mesmo e se vira aí, né? Se você vê que você vai entrar num quarto escuro, sai correndo. Agora não, hoje em dia os pais vão acompanhar e tal, então é diferente. Mas, e as pessoas que somos nós, que não somos da geração Z e que está apontando, são as que estão criando essas crianças, né? Sim, sim. E é aquilo que a gente vive na infância, nós aqui vivemos na infância com nossos pais, que provavelmente foram mais rígidos do que hoje em dia, ou a gente repete o que eles fazem, ou a gente repele. Não tem outro caminho. Sim. Então, quando a gente repele isso, do que os nossos pais fizeram com a gente vai para um lado over. Superproteção. De superproteção. Entendeu? Isso é muito natural das gerações. Até fala, né? Vem uma geração forte e vem uma fraca. Uma forte. Tem uns estudos que mostram isso de milênios e milênios aí, que aquela geração que construiu, que fez e aconteceu, ela vai construir descendentes mais fracos, porque ele já vai nascer num berço de ouro. E aí esses vão sofrer, vão penar, e aí vão construir pessoas mais fortes. E é um ciclo Mas que acontece. Então, a questão é, lá no site do Desabafo Corporativo, não deixem de ver a reportagem. Mas a gente termina lá no site falando que é hora das empresas e gestores entenderem a realidade e ajudarem os jovens a desenvolverem independência. Porque, de fato, em casa, e estes gestores, eu me coloco nessa condição, de fato, a gente super protegeu em relação aos nossos pais. Sim. Nós criamos uma geração, de fato, mais frágil. Então, cabe a nós ajudá-los a conquistar a autonomia, a amadurecer, ter a capacidade de enfrentar os desafios por si só. Sim. Talvez, Não, mas, na minha visão, tá? É uma transferência de responsabilidade. Tá? Então, assim, a transferência de responsabilidade de educar os filhos passou para a escola. É fato. Né? Então, assim, agora... Terceirização de responsabilidade. É o trabalho que vai ter que moldar desenvolver casca, né? Para aguentar frustrar. Porque em casa... Então, é uma transferência de realidade. Agora, não adianta a gente ficar também lutando contra a realidade. Né? Então, provavelmente a gente vai ter que entender e se adaptar a isso. Mas o mundo corporativo ele é um reflexo da nossa sociedade como um todo. A gente vive numa sociedade de medo. Sim. Né? E isso se reflete dentro do mundo corporativo. Uhum. E aí, nessa sociedade de medo, né, acabam criando esses comportamentos super protetores, né? Hiperprotetores, exageradamente protetores. É protetores. responsabilidade da empresa, então, fazer esse desenvolvimento? O que você acha? A questão é, eles estão chegando assim. Então, se eles estão chegando assim, e é o que eu fazia. Eu fazia um programa de mentoria focado no amadurecimento. Então, eu pegava os coordenadores
e colocava eles com os estagiários e os aprendizes, focando em amadurecimento. Então, e o que acontecia no meio do caminho é que 2, 3 pulavam fora, porque eles não davam conta. Não davam conta. Agora, sem dúvida, você, como pai ou mãe, faça a sua parte dentro de casa. Com certeza. Então, assim, se o meu filho falar, mãe, você vai comigo? Filho, claro que não. Depois eu não irei com você trabalhar, né? Tem um caso que eu estou tentando convencer essa pessoa a parar de fazer o que ela está fazendo. Ela que faz a busca das vagas, ela que inscreve a filha. E aí, na hora de ir, pelo menos, eu falei, você não tá indo? Ela falou, não tô indo. Mas assim, ela faz tudo. E a menina não faz nada. Não, pergunta se essa menina sabe o RG dela. De qual? Porque o meu filho, um dia desse, mãe, qual que é o meu RG? Se ainda não decorou, ele tem 16 anos. O meu já decorou o meu dele. Isso é porque... E o CPF por causa da nota fiscal, de tanto ele ouvir. O teu filho, Bia, é capaz dele já saber sua assinatura, porque... Cuidado, hein? Eu fazia isso nas minhas advertências, sabe? Pra não ter que mandar pra minha mãe. Eu pensei que você era aquele cara certinho. Imagina. Os amigos dele deram. Antes dele chegar em casa, eu já sei que ele tomou. O cara de Clark Kent. Ele é dedado antes. Eu era a galera do fundão, era do que aprontava. Eu não era do fundão, eu era da frente, mas eu aprontava. Eu me dava bem com todos. Né? Isso eu sempre. Eu tive fases. E eu ia bem nas matérias que eu me dava bem com o professor, e ia muito mal nas matérias. No relacionamento. Não era por tema. O relacional, eu sempre fui Ele é relacional. influente, né? Tá na Eu sempre fui relacional. O que eu vejo, tá? Assim, eu tenho uma experiência. Então, uma dica para quem tem filho aí na faixa dos 7 aos 14, né? Lá em casa tá funcionando, não sei a realidade de cada um, mas eu coloquei meu filho num grupo escoteiro. É muito legal. Que legal. Porque eles desenvolvem autonomia. Sim. Então, assim, vai tendo coisas que, assim, pequenas tarefas dentro de casa, assim, acabou de almoçar, levanta, leva o seu prato, raspa e põe na pia. Não vai ainda lavar o prato, mas não vai largar em cima da mesa para alguém pegar. É que o seu tem 16. Tá com 16, tá num outro patamar. Mas você já vai trazendo pequenas responsabilidades. Acordou, arruma a cama. Né? Então, são pequenas... O foco é gerar autonomia. Quanto menos você depender de outras pessoas na vida, mais fácil você conseguir ter sucesso. Quando você pergunta para mim, voltando, né? É responsabilidade das empresas desenvolver? Eu acho que a responsabilidade das empresas é atender as necessidades dos seus clientes. Então, a empresa foi criada para atender, né, um sonho ou resolver uma dor dos seus clientes. E aí ela tem que ver quais são as melhores estratégias para isso acontecer. Né? Ela vai precisar de pessoas ali contribuindo, colaborando, trabalhando, ralando para fazer as coisas acontecerem. Se não tem pessoas que têm autonomia, isso vai impactar diretamente na entrega para o cliente. A satisfação do cliente lá atrás. Sim. Então, né? Quem não tem cão, vai casar com gato. Sim. É isso, vai ter que desenvolver estratégias para resolver. Agora, é responsabilidade das empresas gerar independência, autonomia nos seus colaboradores? No meu ver, é uma transferência de responsabilidade. Então, mas uma vez que ele chegou desse jeito, uma vez que que eventualmente, essa geração chega mais fragilizada, chega mais insegura, teremos que trabalhar. E aí não vai ter jeito, entendeu? Para poder atender o cliente, para poder chegar no resultado, a gente vai ter que trabalhar esse ponto. Agora, a gente já falou quantas vezes, né, que a gente precisa de adultos no ambiente de trabalho. Sim. Se eles não chegam adultos, a gente vai ter que ajudá-los a se tornar. Mas eu acho que tem que ter timing, tem que ter prazo. Sabe? Não, sim. Virar e falar assim, olha, vamos fazer aqui, as pessoas estão nesse nível aqui, a gente espera que no final estejam nesse nível de maturidade e a gente vai fazer um trabalho. Funcionou, não funcionou, não funcionou. Né? Mas a gente tem que fazer... É um período de transição para que eles sejam adultos no ambiente de trabalho. Né? Mas assim, a gente... Mas assim, para mim já desculpa, só para finalizar... É que tá ficando quente, aí a gente vai se cortando. Para mim, sim, é uma medida já drástica, assim, sabe? Do momento que a gente está vivendo como sociedade. É emergencial, né? Mas assim, agora eu vou falar um pouquinho do outro lado da moeda sobre geração Z, né? Inclusive, até tem uma palestra agora, Como Liderar a Geração Z. Que bom! Contratem, né? Que a gente fala só com gestores mesmo. Gestores que não estão na geração Z. Sobre como lidar, como gerenciar, como administrar isso. Mas o fato é, o outro lado da moeda da geração Z, o que eles fazem que a gente não é capaz de fazer, né? A curva de aprendizado que eles têm, principalmente com a área de tecnologia. Eles não têm aperfeiçoada a parte socioemocional, relacional.
mas também um outro lado de agilidade, né? Eu estava até alinhando uma vaga com um gestor essa semana, e aí ela falou, para essa vaga eu quero no máximo 30 anos. Eu me senti uma velha, né, na reunião. Não, eu me sinto velho várias vezes. Aí ela falou, mas era para a área administrativa. Aí ela falou, não, porque eu preciso de uma pessoa que mexa com 3 telas ao mesmo tempo, vários sistemas, e eu sei que uma pessoa acima de 30 anos já vai apresentar. A mulher falando isso. Dificuldades. Eu falei, mas eu sou tão ágil, falando para ela, brincando, né? Mas, de fato, tem algumas posições que eles dominam, né? Sim, e aí, cabe a nós, como gestores, avaliar esses contrapontos. E nós somos, pelo menos eu acredito que nós, gestores, somos pagos para formar pessoas, né? Porque se a gente não precisasse formar pessoas, não precisava de gestor, certo? Se elas estivessem prontas. Verdade. Então, observar dentro desse profissional, seja da geração Z, Y, W, X, o que for, olhar as skills dela, entender onde que tem pontos de falha e como que esse gestor pode desenvolver. Pais ajudam do lado de lá, mas o gestor não pode se isentar dessa responsabilidade. Até porque tem gente que fala assim, eu já preciso trocar 5 pessoas aqui, recruta para mim. Aí eu falei, o que foi? É geração Z. Aí já coloca nessa âncora. Não avaliou o indivíduo. Aí ele já colocou uma barreira e não está fazendo o trabalho dele de desenvolver pessoas. Tem uma questão... generalização. A generalização que não é legal, complicado, né? Não, e até porque só pegar aqui o dado, é uma pesquisa dos Estados Unidos e é 20% desses jovens que estão levando seus pais. Né? Então, a gente não tá falando de 100%. Né? Sim. Mas também não está falando de um caso isolado. Não, 20% é um em cada 5, né? 20% é um número que chama bastante atenção. É um número significativo. Agora, um caso real, tá? Lá na Somos Pesquisas que a gente fez. É evidente que o menino assim, batia o olho e falou assim, diamante bruto. Tem muita coisa a desenvolver, mas tem um potencial ali fantástico. Que legal. Beleza. Tava conversando com uma outra pessoa que eu conheço há muito tempo, que é 70 a mais. Cara, uma experiência, uma bagagem de vida. Agora, tem uma dificuldade com tecnologia gigantesca. Mas mas tem uma bagagem. Ele não tem velocidade, não sei o quê, mas é tudo isso, o outro tem. O que eu fiz? Põe os dois para trabalhar junto. Time que legal. Né? Que legal. Então, é super... O melhor dos dois mundos. Melhor dos dois mundos. Vamos para esse lado de novo, né? Melhor dos dois mundos. Mas agora, mãe, pai... jovem que está aqui nos ouvindo, lá no nosso site, dentro dessa reportagem, tem também as dicas para que esse jovem crie a autonomia e independência necessária para encarar essa entrevista e começar com o pé direito. É isso aí. Não deixem de conferir. Autorresponsabilidade. É isso aí. Mas desculpa, te interrompi, eu acho, né? Não. Como que a gente está de tempo? Que a gente, assim, 2 minutos que, assim, vou trazer uma teoria minha. Vai, fala. Baseada na sua prática. O que eu acredito? Um olhar mais macro, tá? Não momentâneo, assim. Eu acredito que... Eu dou muito valor para a família, para as relações, para os valores. Nossa, né? a gente não sabia disso. E aí, minha visão, tá? Eu apanho em vários lugares quando eu trago ela. Mas é uma visão de longo prazo. Né? O que eu acredito, né? Por todas as questões de desigualdade, de gênero, as mulheres foram para o ambiente de trabalho. Né? Em muitos dos casos, foram e se mostraram melhor do que os homens, por uma série de coisas. Então, a mulher, em geral... Isso aí não é da mulher, tá? É do princípio feminino, mas normalmente as mulheres têm mais princípio feminino do que o masculino. Então, estou generalizando aqui um pouco. Mas, assim, como as mulheres têm esse potencial maior, as mulheres são gestoras normalmente melhores. Então, da porta para dentro, o princípio feminino faz a gestão, né? A questão da gestação, a mulher é a melhor gestora. No princípio masculino, é liderança, é novos horizontes, abrir novos mercados. Então, é o desenvolvimento, é o crescimento. Então, o princípio masculino tem esse perfil de liderança, de romper, de crescer, de desenvolver, né? A mãe mais cuida e o pai joga esse moleque aí pra ele não sei o que lá. E a mãe, né? Então, generalizando de novo, não é toda a família que é assim, mas acontece. Então, assim, as mulheres foram para o ambiente de trabalho e muitas vezes se mostraram melhores gestoras. Só que isso teve um impacto nas famílias. As crianças, né, cresceram muitas vezes sendo educadas por babá, por não sei o quê. A babá não vai ter a mesma paciência. Meu filho foi educado por babá. Né? A babá não vai ter a mesma paciência
de um moleque tá lá chorando que quer, né? Não quer almoçar e quer comer sucrilhos. A babá chega uma hora e fala, quer saber? Tá aqui os sucrilhos. Entendeu? Não, às vezes não é nem Beleza. isso. Às vezes a babá até é rígida, mas a mãe carrega uma culpa gigante de não cuidar. De não E tá- quando chega lá, concede. Eu fiz isso. E aí, e o que acontece? Resolve, né? Com um cartão de crédito, com não sei o quê. Tênis, blá. celular. E aí acaba resolvendo questões emocionais com muitas vezes com coisas materiais. Né? Isso é um problema da sociedade, não é um problema da mulher, do homem. Eu acho que é a nossa sociedade como um todo. O que eu acredito, né, é que vai ficar claro daqui a pouco, mais cedo ou mais tarde, a gente já vai ter essa questão de igualdade de gênero em cargos de liderança. E eu acho que num futuro, lá na frente, as mulheres vão virar para os homens e falar assim, a gente já veio aqui, já mostrou, né, que como gestoras a gente dá conta melhor que vocês, mas para a sociedade, como família, as mulheres vão ter esse movimento de volta. Mas aí, lógico, numa outra posição, de mais igualitária, por opção. Eu acredito que isso vai acontecer, Sua mas teoria, né? Gerações lá para frente. Gerações lá para frente. Entendi. Ainda bem que o tempo acabou. Ainda bem que o tempo acabou, senão ia ser uma porradaria agora, não, Isa? Imagina. Joguei uma pimentinha aí. A questão é, agora você fecha isso com a geração Z indo na entrevista, por favor. Eu acho que aí é coisa emergencial. Se eu falando de longo prazo, para a geração assim, não entra, para mim, não entra na sala. Tá? Se não tem maturidade para estar numa entrevista, eu, Beto... Você nem receberia esse candidato. Eu falaria assim, olha, daqui para frente, até aqui... Não, eu acho que é o que eu fiz lá em 17, assim. A senhora, por favor, aguarde, né? Agora, claro, se for remoto... Não, mas já Tem muito aconteceu, pai e agora eu mãe lembrei. atrás. Ela ficava olhando pro lado, assim, ó. Eu acho que ela tava com alguém na frente dela. Então, mas eu aí não é a tinha mesma vivência que a mãe... a sua esposa viveu. não dá. Né? Numa escuta pública, a mãe dela foi lá e isso atrapalhou. Gente, onde já se viu? A mãe e o pai ficar ouvindo, gente. participando, não... Não faz sentido Não nenhum. faz sentido algum, gente. Desabafamos e sai desse assunto. Por favor, não faça isso, hein? Por favor.